Olá, pessoal. Está começando mais uma resenha Glicogênio direto do estúdio da Rádio Mídia. E antes de apresentar o nosso convidado que vai falar sobre um esporte que virou a febre nacional, vamos chamar a nossa vinheta. Aqui nós temos só convidados especiais, com episódios especiais, e o nosso convidado de hoje é muito especial. É o João Marcelo Miranda. O João é doutor em Educação Física, professor de beach tênis aqui na nossa cidade de Atibaia e é formador de professores de beach tênis. É isso mesmo, João? É isso aí. Boa noite. Boa noite, muito prazer. Boa noite a todos. Olá, pessoal. Né? É para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. Em qualquer horário. E o que nós vamos falar hoje, João? Vamos falar de beach tênis. Nossa, beach tênis. Esse esporte que vou para ficar aquele bichinho que pica e... O beach venceu? O beach venceu. Será que venceu? Hoje. Vamos falar sobre isso hoje. Mas antes de começar, a gente tem aqui um bate-papo que é bem interessante. Eu vou tirar muitas dúvidas aqui hoje. Vou me tornar uma beach tenista assim, ó. Depois eu espero que seu professor seja bom. Vamos ver, né? Vamos ver. João, conta um pouquinho pra gente como que você começou no beach tênis, porque você jogava, daí do jogo você virou instrutor, ou você já foi instrutor direto? Conta aí pra gente. Olha, eu vou contar um pouquinho da minha história nos esportes de raquete. Não daria para falar... O beach tênis, na verdade, é um esporte talvez o bebê das raquetes. Né? Se a gente for pensar nas outras raquetes que são olímpicas, né? Esportes olímpicos. Sim. O beach tênis, inclusive, ele tem uma previsão de se tornar olímpico em 2032, em Melbourne. Olha lá, em Melbourne. Esse inglês não é fácil. Esse inglês não é fácil, mas esquece o inglês. Hoje esquece o inglês. Então, mas antes do beach tênis veio tênis de mesa, veio badminton, várias modalidades de raquete. E a minha primeira modalidade de raquete foi o tênis, na verdade, em 2008. Em 2008 eu comecei a jogar tênis. Sim. Por causa de um aluno que eu dava instrução de musculação. Eu era professor de academia. Sim. E ele apareceu um atleta de terceira classe do tênis, que é uma classe razoável, né, competitiva da Federação Paulista, lá em São Paulo. Uhum. E eu comecei a fazer a preparação dele de força e ele começou a me ensinar tênis. Olha que me deu meus primeiros passos, as primeiras raquetadas. Inclusive, eu não tive, na minha formação de educação física, eu sou baiano de Salvador, fiz Federal da Bahia, e eu não tive esporte de raquete na faculdade, né? Então foi teu primeiro contato com esportes. Na verdade, eu tive poucos contatos na adolescência, lá em Salvador, na Bahia, mas na universidade eu não tive contato com nenhum esporte de raquete. E aí o meu primeiro contato foi dessa forma, né? Eu me lembro que a gente ia ali no Parque da Luz, eu fazia preparação física e depois ele trocava umas bolas e eu precisei começar a estudar bastante o tênis para entender a biomecânica, os gestos, o movimento. Uhum. Isso, sei lá, 10 anos depois, virou a minha tese de doutorado. Na minha tese de doutorado foi em preparação física de tenistas. Né? E quando eu comecei a dar as minhas primeiras raquetadas no tênis, foi quando o beach tênis chegou no Brasil. Então, olha como o beach tênis ele é jovem, né? Em relação às outras modalidades. O tênis é do século XVIII. Né? Então, o beach tênis ele é o esporte. É um bebê, como você disse, né? É um bebê. E eu, em 2010, já tinha feito mestrado, concluído mestrado em 2009. Em 2010 eu fui chamado para uma entrevista para dar aula em faculdade. E aí, a primeira disciplina que eu comecei a ministrar, adivinha qual foi? Esporte de raquete e natação. Então essas foram as minhas duas primeiras disciplinas na faculdade. Sim. E eu tive a oportunidade de escolher essas disciplinas, né? Mas muito pela prática do tênis.
né? Eu já tinha tido experiência, como quase todas as pessoas tiveram na escola, com tênis de mesa, chamado também de ping-pong. Ping-pong. Mas eu nunca jogou ping-pong, né? Mas o badminton não. Então, aí nessa disciplina, eu trabalhava com tênis, badminton, tênis de mesa e squash. Eram as 4 modalidades que eu trabalhava. Nossa, no semestre. Squash. Eu já joguei squash. Já jogou squash? Sim, pouquíssimas vezes. Então, mas... a gente aproveitava a estrutura de um clube de São Paulo, que essa universidade tinha, e eu conseguia trabalhar com essas modalidades. Mas o beach tênis era desconhecido ainda nessa época, por mim também. Então, eu tinha que, em 40 horas, eu tinha que abordar 4 modalidades. Então, era muito pouco tempo para falar. Para falar de tudo. É muita coisa. E, recentemente, na pandemia, eu e uma outra professora de raquetes, a gente catalogou mais de 25 esportes de raquete. Então, tem muita raquete. Tem muita coisa por aí. Raquete. Tem muita coisa e eu acabei me especializando nessa área, né? Eu dei aula 12 anos na universidade e nesses 12 anos, muitas disciplinas, mas sempre tive esporte de raquete como uma das minhas principais, né? Sempre era me atribuído a essa disciplina. E aí, por 12 anos... Você tem muito conhecimento com um pouquinho. Um pouquinho. Eu fiz a pesquisa, né? Até eu começar falando sobre isso, mas eu fiz a pesquisa aí do surgimento do beach tennis. Vamos lá. Olha, chamada oral. Vamos ver se vai ser. Onde o beach tennis surgiu? Alternativa A. Na Itália. Na Itália. Na Alemanha? Não, foi na Itália. Na Itália. É uma modalidade italiana, né? Embora pareça ser brasileira hoje em dia. E quando a gente fala que é italiana... Tênis, né? E quando a gente fala que é italiano, você imagina, é tão brasileiro. Mas você sabe que hoje a maioria dos principais atletas do mundo vieram morar no Brasil e por isso a ascensão dessa modalidade, né? Depois da pandemia, os atletas profissionais praticamente número 1, número 2, número 3 do mundo, todos moram aqui. Campinas, São Paulo. E por que você acha que eles... Porque o calendário competitivo, ele se tornou muito atrativo aqui no Brasil, né? Com a construção das arenas, com essa ideia de negócio também, né? Tem a ver o clima? Tem a ver o clima. Na verdade, o beach tênis, ele cresceu inicialmente nas cidades litorâneas, né, onde se tem praia. Sim. A primeira cidade que chegou no Brasil foi no Rio de Janeiro. A minha pesquisa foi Rio de Janeiro. Logo depois Santos. Inclusive, recentemente eu dei um curso para professores em Santos e conheci a primeira associação de beach tênis do Brasil. Está lá em Santos. Aliás, um beijo para o pessoal de Santos aí que esteve no curso. Bacana. E tive a oportunidade de conhecer pessoas pioneiras aí que organizaram, inclusive formaram professores que viraram atletas hoje profissionais. Por exemplo, um Thales Santos, que é de Santos, um jogador bem conhecido e da velha guarda, aí, vamos dizer, no beach tênis, é de lá. Né? Quanto tempo o beach está no Brasil? 2008 para cá. Chegou em 2008. Então, na Itália, voltando aí na sua chamada oral, ele aparece na década de 80 como um jogo na Itália, né? Porque antes de existir esse processo de esportivização, tudo começa com uma brincadeira, tudo começa com um jogo, né? E por isso a rede não era da altura como se é hoje, 1,80 m para os homens, 1,70 m para as mulheres, no caso do beach tênis profissional, mas se jogava na altura do vôlei de praia. Né? Então eles pegaram um pouquinho do vôlei. Eles foram criando modalidades diferentes para se recrear, para jogar, e aos poucos essa modalidade ela foi se tornando um esporte, que na educação física a gente chama isso de processo de esportivização, que é quando você tem os elementos de regra, quando você tem uma instituição que regulamenta o esporte. E esse crescimento também, ele se deu justamente pelo chancelamento do beach tennis pela ITF,
que é a Federação Internacional de Beach Tênis, e aqui no Brasil pela CBT, que é a Confederação Brasileira de Tênis, que chancela também o beach tênis. Então, o beach tênis, ele tem uma federação. Uma organização. Ele tem uma. Dentro do tênis, né? Dentro do tênis. O tênis. Que é um esporte que tem dinheiro. Porque antes disso, o beach tênis já teve que existe até hoje, uma outra organização, uma outra entidade própria, mas que perdeu força. Eu não sei detalhes, né, dessas transições, mas eu acredito que pela quantidade de patrocínio, de colaboração no tênis ser muito maior, um esporte muito mais caro, né? Bem mais caro. E com muito patrocínio, com muito mais visibilidade. Então o beach tênis, ele dá um upgrade, né? Ele sobe, ele se dissemina por causa também dessas entidades. Não, bom, aquilo que a gente sempre fala, né? O beach realmente ele veio... E veio para ficar. É engraçado que toda vez que a gente, né, lá atrás, falando do beach, vai ser um fogo de palha. Vai chegar, vai ser aquele e todo mundo vai parar. E, cara, a gente vê aí que é cada vez mais as pessoas querem jogar. E por quê? Né, vamos lá, na tua visão, por que o beach tênis, ele virou essa paixão, essa loucura, um vício? Eu coloco como febre, vício, e a gente fica realmente viciado. Até pessoas que estão em outros esportes, eu quero jogar. Por quê? É engraçado, né? Porque muita gente hoje, ainda com uma certa resistência, tende a falar que é uma moda, né? É uma modinha. Mas uma modinha que já está aí durando vários anos. E eu costumo dizer que uma moda que se torna... que já tem uma certa disseminação, que acaba se tornando uma tendência, não é mais moda, né? Então, no caso do beach tennis, é como se a gente fosse comparar quando o CrossFit chegou no Brasil. A mesma lógica, não é? Então, o CrossFit, e aí o pessoal talvez da musculação ou de outros tipos de métodos, meios de treinamento de força, o CrossFit é uma moda, e foi abrindo um inbox ali, outro, e as famílias foram... Eu inclusive, costumo comparar o beach tênis com o CrossFit, porque acaba se tornando uma família, né? As pessoas que jogam, que frequentam as arenas, elas acabam se... Uma tribo. Acabam se formando uma tribo. Aqui em Atibaia mesmo, a gente sabe que as tribos vão frequentando em alguns momentos algumas arenas, outras, mas sempre a mesma tribo está ali junta. É como se fosse aí o CrossFit do esporte. É o beach tênis que veio para ficar. Né? Então não acho que é moda, é uma tendência. A gente vai ter que se render mesmo, então. Não teve jeito. Tem gente que aqui no estúdio que se rendeu, né? Se rendeu, tem gente aqui no estúdio que se rendeu. É verdade. Bom, o que você diria para quem está começando no beach? Posso falar o que eu te falei fora do ar? Fazer uma comigo. Mentira. Depois a gente faz a propaganda. Mas faz lá no final. A primeira coisa importante, escolher um profissional sério, uma pessoa capacitada. Com esse crescimento da modalidade desenfreada, também veio o crescimento de pessoas que estão na orientação sem formação específica. Sim. Então, hoje em dia, a gente Isso parece um grande problema. Esse é um grande problema. Sim. Hoje em dia, a gente tem a formação que a gente chama, né, de educação formal e não formal. Né? Então, a gente tem o curso de educação física, que abarca todas essas modalidades de ensino, qualquer esporte. Não que um curso prepare você para ser... Não, professor de beach tênis. O clínico geral ali. Exatamente. Só que a educação física lhe dá esse suporte, né? Ele te dá essa base de fisiologia, de anatomia, de biomecânica, de pedagogia do esporte para você ensinar. Sim. E a gente tem a formação específica. Eu, por exemplo,
trabalho numa empresa que trabalha com formação específica de beach tênis, e a gente não tem a exigência das pessoas serem da educação física, porque a gente trabalha com a especificidade, né? Mas a gente sempre indica que a educação física é um grande complemento para quem quer ser professor da área, né? Sim. Então, para quem está começando, eu acho importante pesquisar quem é o professor. Escolher um bom profissional, um bom professor. Além de escolher... E esse profissional, sendo bom, com certeza, ele vai escolher bons equipamentos, né? Ele vai dar dicas importantes para que essa pessoa tenha uma entrada na modalidade mais adequada. Em termos de equipamentos, né? Lógico, a gente falando em beach tênis, a primeira coisa que vem à cabeça é a raquete. É um instrumento do trabalho. É um instrumento, né? Assim como na corrida é o tênis. É o tênis. Né? E o que você diria para essa pessoa que está começando? Ok, a primeira coisa é escolher um bom profissional, um bom professor, instrutor. E essa pessoa já tem que sair, comprar uma raquete. Vou te contar um caso aqui de uma aluna que eu tive. A gente adora casos. Vou te contar um caso de uma aluna que começou comigo. E eu, inclusive, quando eu comecei, eu não tinha... Na verdade, não existe a melhor raquete, né? Mas a gente sabe que a variação de preço de raquete de beach tênis vai de R$200 até 4.000, 3.000, né? Existem raquetes hoje de edições limitadas de jogador tal, que chega aqui por R$3.500, R$4.000, né? E existe a raquete que a gente compra no aplicativo de 200, 250. Eu comecei com uma raquete dessa, né? E talvez a gente vá discutir daqui a pouco lesões, né? E claro que esse equipamento ele influencia, mas no caso desse meu aluno, foi exatamente o contrário. Ele, na segunda aula, né, ele tinha uma raquete razoável, mas na segunda aula ele me aparece sem perguntar nada para mim. Claro, é assim, claro. Me aparece com a raquete de um jogador que era número 1 da época, top. Só que a raquete tinha poucos furos, a raquete tinha a distribuição do peso para a cabeça, né, para a parte que a gente rebate, né, que a gente chama de cabeça, coração e cabo, né? E ele aos poucos foi se lesionando. E tem uma lesão muito comum no beach tênis, também derivada do tênis, chamada de tênis Wilder, né, que a gente conhece ela como epicondilite lateral, daqui no cotovelo. Eu sei. Né? Conheço. Você conhece? Conheço. Que pena. Que pena. E aí, qual é a solução? Procurar fisioterapia, descansar. A gente precisa de descanso, né? E como você falou, o beach tênis é um esporte que vicia. E quem vicia não consegue parar de jogar. E ainda no final de semana quer jogar torneio. Então ela não tem tempo para fazer musculação, não tem tempo para correr, não tem tempo para fazer um treino funcional específico para fortalecer o corpo para jogar, mas ela tem tempo para jogar torneio todo final de semana e ela não tem tempo para descansar. Então essa inflamação ela tende a agravar, porque é uma lesão crônica. A gente no beach tênis a gente tem lesões crônicas e lesões agudas, né? Lesão aguda é uma torção, uma entorse. As entorses são comuns. Quando eu comecei a jogar, não sabia mais ou menos direito me locomover na areia. A parte que a gente mais torce no início é o dedão. Dedão do pé, por incrível que pareça, porque a gente trava na areia. Não sei se já aconteceu com você. Já aconteceu. Só que é uma lesão que ele vai chegar lá, fica martojando, mas passa. Passa, é verdade. Diferente de torcer o tornozelo, porque a gente sabe que o beach tênis ele é jogado em terreno que é irregular. A areia é irregular. Por isso a importância, terminei o ponto, passo o pó, deixo a areia um pouco mais estável. Olha a dica. Fiquei jogando em cima do buraco, né? Então, para não ter entorse. Então, essas são lesões agudas. Sim. As lesões crônicas são aquelas causadas por esforço repetitivo. Então, epicondilite,
lesões de ombro. Qual é a mais... A mais comum, segundo um estudo que foi feito com jogadores amadores e profissionais, crônicas é ombro e cotovelo, e lesão aguda, dedão e depois tornozelo, depois joelho. Bom, como a gente já está falando aqui de lesões, quais exercícios? Porque é aquilo que você falou, né? A pessoa, ela vicia, ela vai lá, ela joga, e ela não faz um fortalecimento. Perfeito. Quais exercícios? Que, assim, os principais. Olha, galera, precisa fortalecer aqui. Porque para cada esporte a gente sabe, um jogador de futebol, quem corre, o vôlei. Então, o beach tênis, o que é mais importante? Sabe? Tudo é importante, a gente sabe, mas sim. O que você aconselharia? A primeira coisa que eu acho que eu tenho para esclarecer para as pessoas é que, a princípio, a gente recebe, assim como qualquer outro esporte, nós recebemos nas quadras pessoas sedentárias ou pessoas já ativas, né? Ativas de outras modalidades, ou ativas da academia ou da corrida. E, a princípio, para as pessoas sedentárias, o beach tennis parece uma modalidade que vai lhe condicionar, né? Porque você vai ali treinar 1 hora na sua aula, fazendo cardio, estou jogando, mas é completamente diferente do que você fazer uma corrida de 30, 40 minutos. É completamente diferente de você entrar numa sala de musculação e fazer 30, 40 minutos, ou fazer um treinamento funcional, que você está exercitando aqueles músculos ou sistemas de maneira específica, né? Então, no beach tennis, você até ganha um certo tipo de condicionamento, que a gente chama de condicionamento de jogo, mas o lastro desse condicionamento, ele está sobre a força, velocidade e resistência. Você falou de vôlei, de basquete, de futebol, todas essas modalidades, elas precisam de força, velocidade e resistência. Só que força, velocidade e resistência, elas se manifestam de diferentes formas, de acordo com a especificidade da modalidade. Então, qual é o tipo de força que eu preciso no beach tennis? É potência. Qual é a velocidade? A velocidade de aceleração. Então, quando se pensa num treinamento específico dessa modalidade, o professor, ou aí no caso nem seria um técnico, sem formação em educação física, não, a gente falou aqui de formação, nesse caso a educação física é primordial para quem vai trabalhar com preparação física de beach tennis, né? E aí esse profissional ele precisa entender de treinamento, né? Ele precisa saber como treinar, ele precisa saber da especificidade da modalidade e, além disso, dosar os treinamentos técnicos e táticos com o treinamento físico, com o descanso, com os torneios. E a gente chama isso de periodizar, ou seja, periodização é o planejamento ao longo do tempo de toda essa carga de treinamento, que vem do técnico, do tático, do físico, do mental. Do mental, né? A gente vai falar também do mental. Então porque o mental é mais ou menos isso. Tudo bem, ele está em todos os esportes. Se a gente não tiver o mental muito forte, a gente tem que fortalecer não somente os nossos músculos, mas o músculo, né, da nossa cabeça, do nosso cérebro ali para se manter, porque senão... E aí, para onde que eu vou? Pois é, e o aspecto mental, ele é extremamente importante. Inclusive, no beach tennis tem um elemento que é interessante da gente conversar, porque poucas pessoas sabem, que começam no beach tennis, que o beach tennis também é uma modalidade individual. Se joga simples, né? É diferente do tênis, né? A gente falou no início do tênis, que a gente chama... de principal modalidade que deriva no beach tennis, o que ficou famoso no tênis foram as partidas de simples, tipo Nadal contra o Federer, as irmãs Williams. E a dupla não, né? E a gente tem um jogo de dupla no tênis. Tem também, só que pouco transmitido, pouco disseminado. Não pegou. Embora já tivemos, inclusive, jogadores brasileiros no meio do mundo, que poucas pessoas sabem disso, né?
Agora ninguém esquece do Guga. Todo mundo sabe quem é o Guga. O Guga foi o número 1 do tênis, porque ele jogava simples. Mas ninguém sabe quem é o Marcelo Melo ou o Bruno Soares, que foi o número 1 da dupla. Da dupla. No tênis também. E no beach tênis é o contrário. No beach tênis a gente tem as partidas de simples, mas o que ficou famoso foi o jogo de dupla. E na dupla, além de gerir as minhas próprias emoções, eu também preciso gerir a emoção do outro e a colaboração do meu parceiro. Sabe o que o duro? É que o parceiro não colabora, né? Pois é, e nesse caso a gente classifica o beach tênis, quando é coletivo, como um esporte de colaboração. Colabora com o meu parceiro e enfrenta os adversários, que por sua vez se colaboram do outro lado. Né? Então é por isso que a gente fala que ela é uma modalidade imprevisível. Né? Então quando eu vou jogar, e por isso ele é tão atrativo. A gente falou aqui o que atrai tanto as pessoas a jogar beach tênis. Primeiro, ele é um esporte fácil de jogar. Fácil. Há controvérsia. Primeiro momento. Por exemplo, vou te dar um exemplo mais claro assim. Se eu pegar um cesto de bola, for lá do outro lado de uma quadra de tênis e te lançar 30 bolas para uma pessoa que nunca tocou na raquete, dificilmente essa pessoa vai conseguir passar das 30 a 25 por lado de cá. Mas se eu pegar esse mesmo cesto e for para uma quadra de areia e lançar para essa mesma pessoa que nunca tocou na raquete de beach tênis, ela vai conseguir passar talvez as 30. Acho que é isso, né? Você acredita que isso acontece? Porque é fácil. Tá vendo? Eu falei que era fácil. Você disse que tinha controvérsia. Porque é fácil. Mas fácil tem a explicação. Não tem kick de bola. Não tem kick de bola. Kick de bola acaba mexendo com toda a relação de percepção da trajetória da bola e a resposta, que é o gesto técnico. Então, para rebater uma bola, eu preciso perceber a trajetória, preciso calcular a distância do meu corpo e o rebate para poder executar uma técnica e passar para o outro lado. Quando eu tenho kick de bola, principalmente com o efeito que a bola pode pegar quando quica no chão de uma quadra de tênis, todas essas respostas se tornam mais complexas do que a resposta de um jogo de beach tênis. Né? Então ele se torna um jogo mais fácil. Isso não significa que se tornar um jogador profissional é fácil. Aí eu vou estar falando de outra categoria. Mas jogar de forma recreativa é mais fácil do que jogar tênis. E aí eu vou trazer para você outra modalidade que poucas pessoas fazem em relação, a gente já falou dela aqui, mas ela tem a gente chama isso de transferência de aprendizagem. Porque hoje no beach tênis a gente recebe pessoas que jogaram futevôlei, que jogaram vôlei de quadra, vôlei de praia. E talvez a transferência mais positiva que exista entre beach tênis com qualquer outra modalidade seja o badminton. Badminton é pouco conhecido no Brasil, mas é o segundo esporte mais praticado do mundo. Porque ele é um esporte onde é praticado na China, nos países asiáticos, e eles são muito populosos, né? Então, é aquela raquete muito leve que se joga com peteca. E os gestos são muito parecidos com o gesto do beach tênis. Embora a gente chama beach tênis, não beach badminton, né? Beach badminton. Pois eu costumo dizer que as regras são muito próximas do tênis, mas os gestos são muito parecidos com o badminton. Por isso que virou essa mistura. Então, quando a gente vamos pesquisar, fala muito que é isso mesmo, né? Essa mistura de tênis com o badminton. Exatamente. Que causou esse sucesso todo. E falando em pessoas, as pessoas que vão te procurar. Você falou um pouquinho, né? As pessoas que vão para a competição, é outra história. E quem te procura? Qual é o perfil dessas pessoas? É mais para recreação? Sim. Ou é uma pessoa que ela realmente se quer competir? Como que tá isso? Ou
É bem equilibrado? Eu vou te dizer que é bem... Eu tenho aqui, você vai falando e eu vou lembrando dos meus alunos, né? Hoje em dia, aqui em Atibaia, eu trabalho principalmente em condomínios, né? Mas também já trabalho também ainda em arena, né? Mas nos dois lugares, eu acho que aparecem pessoas querendo as duas coisas de forma muito clara, mas existem pessoas que procuram ainda justamente porque alguém está praticando. Então a minha amiga está praticando, vou fazer. E de forma muito despretensiosa. Então, aí vicia. Aí vicia e essa pessoa vai para a competição. Agora eu tenho alunos que estão comigo fazendo de forma recreativa, não querem pisar em torneio. Tem mais de 2 anos fazendo aula e só quer estar naquele momento. Inclusive tem um relato tão bonito que eu já escutei de uma aluna que ela fez beach tennis há algum tempo com o filho e essa relação deles na quadra ajudou muito a relação deles pessoal, né? A relação afetiva dentro de casa. Então o esporte ele tem diversas... O esporte por si só ele conecta pessoas. Ele conecta, né? Ele conecta. Então a gente fala muito do esporte, não é só a competição. Agora, o engraçado, o curioso, é que o beach tennis traz para muita gente, principalmente acima dos 30 anos, essa possibilidade de competir. Principalmente para pessoas que nunca competiram na vida. É para todo mundo. É para todo mundo. Então, hoje em dia, nas categorias de amadoras, a gente tem torneio de 30 mais, torneio de 40 mais, torneio de 50 mais. Às vezes torneio onde tem até a soma. O torneio é 80 mais. Se você pegar um cara lá de 60 e outro tiver 20, pronto. Já deu. Já deu. Já pode ser. Então você pode pegar um senhor com um jovem, está inscrito. É para todo mundo. Então isso é muito legal. E agora, claro, as pessoas se cobram de forma diferente quando estão competindo. Então, tem pessoas que levam de maneira muito tranquila e tem pessoas que querem saber qual é. Primeiro, só vou entrar se eu souber quanto é a premiação. Qual é o brinde? Então, e o beach tennis... Tem isso também. Ele tem isso também, né? O beach tennis hoje em dia tem um investimento, né? Tem muitas pessoas que apoiam o beach tennis. E isso também é algo que está atraindo as pessoas para... Na minha época de jogador de tênis, que eu joguei competitivamente... A gente se inscrevia e só ganhava uma camiseta do torneio. E pronto. E acabou. No máximo, se chegasse no pódio, era uma medalha. Hoje não, no beach tênis amador, dependendo da categoria, você ganha dinheiro, você ganha brinde, você ganha diária em hotel. Então tem uns torneios aí que virou também no mercado. Né? E isso, no Brasil, ajudou essa modalidade a disseminar e atrair tantas pessoas. Não, é todo mundo. E sabe uma coisa que eu escutei falar? Um jogador profissional e um jogador amador, eles muitas vezes eles dividem o mesmo espaço de competição. Então a empatia nesse esporte ela acaba se tornando muito grande. Porque os jogadores profissionais, vou fazer de novo a comparação com o tênis. Quando que você vai num torneio e você vai conseguir jogar ao lado de Rafael Nadal? Nunca. Agora você vai jogar um torneio de beach tênis, naquela quadra você pode ter o jogador número 1 do mundo jogando do seu lado. Essa proximidade. A oportunidade de estar próximo dos grandes. Bem, eles autografam, eles tiram foto, eles respondem no Instagram. Muito bem, olha isso. Gostei. Instagram. Eles tinham uma professora boa de inglês. Muito bem. Ela realmente ensinou bem, então, hein? Você falou, né, um pouquinho ali atrás, dessa questão da facilidade do beach tênis. E eu só queria fazer, né, essa colocação que no tênis, a pessoa que começa hoje no tênis, para ela trocar essa bolinha,
Poxa. Ela demora quanto tempo? Eu aqui, da minha parte, eu falaria que uns 6 meses. Vá. Segue esse raciocínio. Não, meu raciocínio é esse, que Mais ou menos uns 6 meses para ela trocar uma bolinha bacana, tô falando ali, né, numa... E no beach, não, no beach o quê? Mais rápido. É muito mais rápido. Lógico, eu não tô falando, lógico, tem muita coisa, né? Tem pessoas que fazem aula ali há muito tempo e nem aprendeu tão bem, mas é mais rápido. Sim. Então eu acho que, talvez por este motivo,Sim. né? Não sei, isso na minha cabeça, tá? Me corrija se eu estiver errada, mas por este motivo tem essa ascensão, né? As pessoas que elas, acho que elas começam pela recreação, e aí assim, eu me dei bem. Eu tenho habilidade, eu vou para um torneio. Exatamente. E aí passam de fase, opa! Ou seja, essa evolução é muito rápida. A evolução que é mais lento quando você está no tênis, que é uma modalidade mais complexa. Eu acho que tem que ter essa disciplina no tênis, né? De você se manter ali, né? Ok, a pessoa que quer jogar, que quer ser um atleta do tênis, ele tem que ser muito disciplinado. Sim. Ele tem que querer muito. Verdade. Porque eu acho que essa evolução, ela, dentro da minha visão, ela é lenta. Sim. Na verdade, o esporte de rendimento, ele é sempre para muitas poucas pessoas em qualquer modalidade. É verdade. É claro que eu vou dizer assim, o beach tênis nos permite sonhar mais em chegar mais próximo desse alto rendimento. Mas quando a gente faz comparações de quem realmente se dedica e vive para o beach tênis, a gente vê que existe uma distância gigantesca entre o profissional lá de número 1 a 10 do mundo para quem está ali em 100, 200, ou quem está tentando jogar profissional do beach tênis. Então não é só uma dedicação baseada na habilidade, né? E aí mais uma vez eu vou puxar a sardinha para a minha formação profissional. Vamos lá. E você falou de aprendizagem, né, das pessoas, dessa comparação. Não existem estudos que comparem ou que mostrem tempos de aprendizagem, porque existe uma individualidade biológica aí muito grande, e dentro da educação física a gente estuda algo chamado de aprendizagem motora. Então, como a gente tem tempos de aprendizagem motora diferentes, né, normalmente quem traz consigo uma bagagem motora maior de modalidades próximas, claro, mas do movimento tem uma tendência a aprender mais fácil. Isso não significa que ela vai se tornar profissional. Sim. Né? E isso é uma questão de aprendizagem mesmo, né, João? Porque é como se fosse aprender uma língua. Eu ia pegar exatamente esse exemplo. Às vezes as pessoas chegam e perguntam: há quanto tempo eu vou conseguir falar inglês ou aprender? Não sei. Depende. Um bom profissional, eu coloco muito isso, um bom profissional, ele vai falar: não sei, eu não te conheço. Perfeito. Por quê? Porque as pessoas, cada um tem o seu tempo. Ou seja, para você pode ser muito rápido. Desconfiar das pessoas que prometem que vão ensinar mas você está jogando na categoria em X tempo. Complicado. Não, se a pessoa te fala isso, opa, desconfie. Exato. Porque não existe uma receita de bolo. O que dá certo para você não dá certo para mim. Exatamente. A tua velocidade é diferente da minha, né? Nós somos seres únicos. Né? E isso não isso é bonito. Isso que é bonito. A beleza está exatamente aí. Exatamente. Porque se todo mundo aprendesse na mesma velocidade, no mesmo tempo... E já falando, né, no esporte, existe essa comparação. Mas o outro... A gente nem teria o esporte de alto rendimento, mas se todo mundo evoluísse todo mundo é bom. Não teríamos esse entretenimento que a gente tem. Não haveria competição. Porque você é tão bom quanto eu. Por que nós vamos competir? Né? Olha aí a nossa reflexão. Olha que reflexão. E é isso. E entre em outro aspecto de falar, eu estou me comparando. Né? Porque o atleta tem muito disso, o atleta, enfim.
Mas nós estamos fazendo aulas no mesmo período, o outro evoluiu. E assim, sim. E quem tem esse entendimento vai... Sim. Tem uma questão que é muito legal da gente falar aqui, que são pessoas de níveis diferentes, porque para quem não conhece o beach tennis, a gente tem normalmente 4 categorias, né? De amador: D, C, B e A. E aí, por exemplo, você está numa aula, você é C, mas tem um jogador que é B ali. E isso acontece. E normalmente as turmas são heterogêneas, né? Dificilmente você consegue formar uma turma só de B, só de C. Então isso vai acontecer. Mas muitas vezes quem faz o treino é você. Então, se você naquele momento do exercício se dedicar, depende do jogador D que está ali do outro lado, né? Então eu faço uma sequência de bolas de exercício para você. Se você se dedicar de acordo com a sua categoria, está muito bom. Então é possível fazer uma aula com jogadores de níveis diferentes, né? Só que o professor, mais uma vez, o professor precisa pensar nesses diferentes níveis para que essa aula não fique monótona para um, nem muito avançado para o outro. Exatamente. Tem equilíbrio. Encontrar equilíbrio. E isso, falando de A, de B, C, D, acontece isso muito em torneio, né, João? Sim. A gente vê que as pessoas vão por torneio. Eu conheço uma aluna que vai no torneio que disputou na categoria B. Isso, as pessoas são muito bravas. Nossa, eu tava na D, mas aquela pessoa ali, ele é seu, eu penso em teu. A pessoa vai deixar ela se inscrever. Isso é algo que tem acontecido. Como que você fala? Fala um pouquinho disso pra gente. Essa categorização, inclusive essa entidade que eu falei, a CBT, e eu acredito que as federações estaduais, hoje o beach tennis ele cresceu tanto que hoje em dia existem federações nos 27 estados, né? Então, em todo lugar você tem uma federação. Se você for morar na Bahia, se você for morar em Natal, onde você for morar, você vai ter uma federação que provavelmente tem um calendário competitivo, né? Mas além do calendário competitivo das federações, a gente tem os torneios que são organizados pelas próprias arenas. E aí, essa organização dessas próprias arenas é extremamente difícil de você conseguir categorizar. Porque, por exemplo, eu vou fazer um torneio lá na minha arena, que eu conheço todos os jogadores. Então, eu consigo dizer, Cléia, você é C. Fulano de tal vai para B. Mas e o atleta que vem convidado? Que viu a divulgação e a gente não conhece e veio. Né? Então, isso realmente tem acontecido agora, claro. Existem aquelas pessoas que querem ganhar a qualquer custo e acabam se inscrevendo em categorias abaixo do que inferiores ao que ela realmente joga, né? Então, eu sou B, mas ali eu vou para Itatiba, ninguém me conhece lá. Lá eu vou ganhar C, porque ninguém me conhece. Então, não, ele entra, vinhozinho ali no aquecimento, mas chegar na hora do jogo, aí do lado de fora vão ficar, poxa, esse cara aí não devia ter noção. Já nas primeiras trocas de bola, a gente já vai perceber, porque você já percebe tecnicamente. E não tem como a gente solucionar isso. E hoje em dia existem sistemas, né, aplicativos dependendo do torneio no Let's Play, e alguns torneios já mais famosos aí no circuito, que se você venceu em uma determinada categoria 2 vezes, se eu não me engano, é obrigatório você subir a categoria. Aí você já tem que subir. Aí você tem que subir, você já não pode ir mais naquela. Porque já tá ali. Tênis era assim, quando eu jogava na Federação Paulista. Talvez eles estejam. Só que chamava de classe. Quinta classe, principiante, depois vinha quinta classe, quarta, terceira, segunda, primeira, profissional. Era assim. Acho essa questão eu acho um pouco complexa. E é delicado mesmo. É delicado. Porque se você pegar uma pessoa da B que vai jogar com a C, sim, você pega lá, né, aquele que tá lá na C
Ser menos. Vou te contar uma experiência que aconteceu comigo no aniversário. Foi no aniversário em Arujá, de uma amiga que fez 40 anos. Já estou daqui denunciando a minha idade, né? É amiga de 40 anos, é porque estou por ali. E aí, ela organizou um torneio de beach tênis. E aí ela fez essa categorização pelo WhatsApp. Perguntei lá, quem é A, quem é B, quem é C? E aí, no chaveamento, o que acabou ficando, né? O organizador fez assim: quem joga A vai jogar a forma dupla com D. Quem joga B já forma dupla com C. Aí, beleza, eu botei lá que eu era A. Peguei um menino que era B. Enfrentamos uma dupla que era C e D. O que aconteceu? Perdemos. Por quê? Eu não recebi uma bola. Só jogaram no menino B. Ou seja, uma dupla B e C, ela acaba se tornando mais equilibrada do que um A jogando com D. Onde tem uma discrepância. É muito grande. Muito grande. Muito grande. Então ficava fácil. Então, inclusive a dupla campeã do torneio foi uma B e C. Não foi um A com D. É porque a B e a C são próximos, né? Bem próximos. Mais próximos ali. O que a gente pensa, né, na mudança de categoria, primeira coisa, né, o aluno iniciante, a gente não falou muito sobre as técnicas do beach tennis, mas a gente divide as técnicas em 6 golpes principais. Voleios, que são voleio de forehand e de backhand. Forehand, vamos entender lado direito, lado esquerdo, quando eu sou dominante do lado direito, quando eu sou destro. Se eu sou canhoto, esse forehand está do lado esquerdo. Então, forehand, backhand é a nomenclatura também do tênis. Saque e smash. Esses são os 4 gestos técnicos que um aluno iniciante, que a gente chama de nível 1, ou seja, que nunca teve experiência motora com outras modalidades, com raquete ou com movimento, ou seja, aquela pessoa que resolveu praticar beach tênis com 30 anos de idade e só fez, por exemplo, caminhada na vida. Ela não tem essa bagagem motora de esportes para entender a percepção da trajetória da bola. Sim. Então, essa pessoa, de modo geral, ela vai aprender a gente vai ficar as primeiras aulas enfatizando esses golpes. E aí depois vão entrar mais outros 2 golpes importantíssimos no beach tênis, que é a defesa baixa, principalmente, e o gancho. O gancho é o terror de todo mundo. Porque o gancho é aquele golpe que quando a bola vai cair lá no final da quadra, que já passou pela nossa cabeça, a gente simplesmente fala desistir. A gente desiste, né? Desiste. A gente vai mudando os nossos alunos, jogadores de categoria, à medida que eles vão tendo domínio, não só da consistência dessas técnicas, mas também, aliado a essas técnicas, da percepção do que fazer com elas, a depender de em que zona tática da quadra a gente esteja. Então, não é tão simples você sair da categoria D para C, da C para B. Então, a gente precisa de todo esse repertório. Eu ia te perguntar se existe uma média de tempo, mas aí a gente cai naquilo ali. Mesmo então, vai ter gente que vai muito mais. Tem um jogador aqui em Atibaia, inclusive, que veio de uma outra modalidade competitiva e ele chegou a ser profissional nessa modalidade, acho que beisebol, e ele, por exemplo, teve uma evolução avassaladora no beach tennis. Diria que em 6 meses ele começou a nascer e já estava jogando na área. Mas a gente sabe que não é tão simples, né? Não, a gente vê pessoas com uma evolução assim. Muito pessoas do meu convívio, eu disse, nossa, tem uma evolução fenomenal. É isso aí. É uma série de fatores, de elementos que... É uma série de fatores. Que papo bacana, hein? Mas tem muita coisa, né? Muita coisa, deveria fazer Nossa! O glicogênio, a resenha 2 do beach tennis. Vai ter. Eu acho que é de tênis dele. Vai ter. Já deu 50 minutos? Não, já. Jesus, que pessoa muito rápida. Eu achei que ia chegar aqui nessa, não vou ter tempo para falar. Você tá vendo? 200 milhões de perguntas. Não, o que eu quero? 200, né? 1.999.000 perguntas. Estamos chegando ao final.
Aí eu quero mais. Ah, vai ter, porque eu não falou nem metade. Essa plano não, plano B. Tem. O plano já tem o plano. Que dicas você daria para finalizar? Que dicas você daria para quem quer começar? Quem está lá sentado no sofá, quietinho. Começa ou não começa? Porque vai viciar, né? Outro dia me perguntaram, eu tô pensando, tem uma pessoa aqui no estúdio, tô pensando assim, Começa. É o seguinte, você vai viciar. Começa. Foi o que eu disse para essa pessoa, vai viciar. O que você quer da tua vida? Eu acho que todo mundo tem direito a fazer algo no lazer, né? Hoje em dia a gente está tão grudado nas telas, né? Nos celulares. Sociedade tão imediata e ir para um ambiente que é de areia, que é o ar livre, que é descalço, protetor solar. Tô na praia. É aliar saúde com lazer, né? Com recreação, Né? Então, eu acho que é pensar em todos os benefícios, não só físicos, né? Não só do ponto de vista, vou emagrecer. Emagrece. Sim, basta academia. Mas tem muitos benefícios que, para além do emagrecimento, do condicionamento, então, eu diria que comece, procure um bom professor, né? Que vai orientar as melhores, os equipamentos mais adequados, no início, qual a quantidade você deve fazer. Você também precisa descansar, aliar outro tipo de um treinamento de força ou aeróbico para poder condicionar o corpo para preparar para jogar beach tênis. Então, e onde as pessoas conseguem te encontrar? Olha, você tem as suas redes sociais, agora é o momento. Rede social Miranda Vermassolo no Instagram. Essa conta uma vez foi hackeada, eu tive que criar outra. Eu criei uma específica chamada Beach Tênis. Acho que é .jm, agora não sei se eu vou lembrar. Não, então coloca aquela ali depois. Então, procure no Miranda João Marcelo que vai ver as peças. Miranda João Marcelo. Lá no Insta, aí manda direct, já conversa comigo. Direto. E aí eu passo meu celular. Muito obrigada, foi um prazer conversar contigo. O papo... Tirou umas quadras? Com certeza. Prazer meu, hein? Tá por aí, sim, com certeza. Que bom. E chegamos ao final de mais uma resenha. Quero deixar aqui o WhatsApp da Rádio Mídia para quem quiser mandar perguntinhas para o João, ele vai responder. Ou se vocês... tem uma pessoa que eu gostaria muito de ver na resenha Glicogênio, escreva para a gente. Coloca lá e a gente vai atrás dessa pessoa e a gente vai conversar. Então, anotem aí o nosso WhatsApp, 91485-1246. E até mais, é isso aí, pessoal. Até a próxima Resenha Glicogênio. Tchau, valeu.